Olá, alunos! Vamos a mais uma aula e a aula de hoje é sobre o retap da nossa segunda primeira chamada. Ela será composta em duas partes. Primeira parte, parte objetiva, e segunda parte, parte discursiva. Então vamos à primeira parte, parte objetiva. O primeiro item diz o seguinte: associe cada uma das leis de funções a seguir à sua respectiva representação gráfica. Essas são as funções f de x, g de x, h de x e i de x. E ao lado estão as respectivas representações gráficas. Vamos à resolução. Começaremos fazendo a resolução adotando x igual a zero, fazendo f de zero da função, para encontrar o ponto em que a função corta o eixo y. O f de zero aqui vai ficar 3 elevado a 0 mais 1. 3 elevado a 1 é 3, então o gráfico dessa função f de x corta o eixo y exatamente no ponto 3, no ponto 0, 3. Então, analisando os gráficos que contêm esses pontos, o gráfico que melhor representa é o gráfico 3. Substituindo o ponto pertencente ao gráfico 3, o x igual a menos 1, obtemos y igual a 1. Vamos para a função g de x. Fazendo x igual a 0 ou g de 0, obtemos 2 elevado a 0, que é 1, mais 1. 1 mais 1, 2. Então, o ponto que o eixo que a função g de x corta o eixo y é exatamente no ponto 0, 2. O gráfico que melhor representa é o gráfico 1. Substituindo x igual a 1, obtemos y igual a 3. Fazendo x igual a 0 para a função h de x, temos 1 meio elevado a 0 menos 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, 1 menos 1 é 0. Observamos que essa função passa pela origem. A função, o gráfico que melhor representa a função que passa pela origem é o gráfico 4. Substituindo x igual a menos 2, que é um ponto pertencente ao gráfico da função, obtemos y igual a 3. Podemos confirmar isso na função, na representação gráfica. Fazendo x igual a 0 para a função i de x, temos 4 elevado a 0 menos 1. Qualquer número elevado a menos, né, a gente sabe que é o inverso desse número. Então, o inverso de 4 é 1/4. Analisando os gráficos que contêm um ponto 0 e 1/4, é o gráfico 2. Então, obtemos aqui, ó, substituindo o ponto x igual a 1, pertencente a esse gráfico, obtemos y igual a 1. Vamos ao item 2. Classifique como verdadeira ou falsa as afirmações a seguir. Módulo de x menos 5 é igual ao módulo de 5 menos x, para todo x pertencente aos reais. Então, vamos começar com a definição de módulo para o primeiro membro. Módulo de x menos 5. Vai ser ele mesmo, se x maior ou igual a 5, e vai ser o oposto do que está dentro do módulo, se x menor que 5. Para o segundo membro, vamos fazer a mesma coisa, usar a definição de módulo. Módulo de menos 5 menos x vai ser 5 menos x, se x menor ou igual a 5, e vai ser o oposto dele, menos 5 mais x, se x maior que 5. Observe. Qual é a sentença que eu uso para o primeiro membro aqui? Se x maior ou igual a 5, x menos 5. E para o segundo membro, x maior que 5, x mais menos 5. Olha, a sentença é a mesma, sentença verdadeira. Qual a sentença que eu uso para o primeiro membro quando x menor que 5? Menos x mais 5. Para o segundo membro, para x menor ou igual a 5, 5 menos x ou menos x mais 5. Então, logo a sentença é verdadeira. Vamos para a segunda afirmação, que fala o seguinte. O módulo de A mais B é igual ao módulo de A mais o módulo de B, para qualquer A e B com A e B contido nos reais. Existe uma propriedade que diz o seguinte, que o módulo de A mais o módulo de B é menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. Fazendo A igual a menos 2 e B igual a 5, para a gente entender melhor essa situação, observamos que o módulo de menos 2 é o oposto dele. Logo, o módulo de menos 2 é 2. E o módulo de 5 é o próprio 5. Se eu somar esses dois módulos, que é o módulo de A mais o módulo de B,
o módulo de 2 mais o módulo de 5, eu tenho como resultado o módulo 7. 7, desculpa, né? O módulo, resultado 7. Se eu somar agora o primeiro membro, o módulo de A mais o módulo de B, o módulo de menos 2 mais 5. Operacionando menos 2 mais 5, é 3. O módulo de 3 é diferente do módulo de 7. Na verdade, o módulo de 3 é o quê? Menor que o módulo de 7. Quando é que vai ser igual? Quando os dois números forem negativos ou quando esses dois números forem positivos. Logo, a sentença é falsa. Vamos a mais uma afirmação. Módulo de x maior que zero para todo x pertencente aos reais. Afirmativa falsa, porque por definição, o módulo de x, que é a distância entre dois pontos, ou de um ponto até a origem, módulo real, módulo de um número real. Então, ele pode ser zero. Não é só maior que zero, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, sentença falsa. Na próxima afirmação, tem assim, raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x para qualquer x com x pertencente aos reais. Por definição, x ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero. Por quê? Porque esse valor vai ser sempre um valor positivo. E o módulo de x também é maior ou igual a zero. Então, para qualquer valor de x, eu vou ter sempre esses dois valores com valores maior ou igual a zero. Então, a sentença é verdadeira. Vamos para o item 3. O item 3 diz o seguinte: classifique como verdadeira, com V, ou falsa, com F, as afirmações a seguir, sendo A e B contidos nos reais positivos com exclusão do zero. Para a primeira sentença, temos o log de x na base 10 igual ao log de 5 na base 10, se somente se x igual a 5. A sentença é verdadeira, por quê? Quando tem logaritmos, a igualdade de logaritmos estão na mesma base, eu posso operacionar os logaritmandos. Eu esqueço os logaritmos igual os logaritmandos, sentença verdadeira. O que acontece quando eu tenho uma desigualdade? Se eu tiver logaritmos de mesma base, eu posso operacionar os logaritmandos. Agora, se essa base for maior que 1, maior que 1, a igualdade se mantém. Se essa base for menor que 0, tiver entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1, essa desigualdade é invertida. Então, logo, a sentença é verdadeira porque se mantém. E a base aqui, quando não tem, a base é 10. É uma base decimal. Quando a base, eu tenho uma função decrescente, a desigualdade tem que ser o quê? Invertida. Então, se há desigualdade, seja maior igual, menor igual, maior, menor, foi invertida, essa sentença é verdadeira. Posso operacionar os logaritmandos. No caso de uma base maior que 0 e menor que 1, a desigualdade tem que ser o quê? Invertida, mas aqui foi mantida. Logo, a sentença é o quê? É falsa. Vamos ao item 4. Um paciente de um hospital está recebendo soro por via intravenosa. O equipamento foi regulado para gotejar X gotas a cada 30 segundos. Sabendo-se que este X é a solução da equação log de x na base 4 igual ao log de 3 na base 2. E que cada gota tem um volume de 0,3 ml. Pede-se, afirme que pode-se afirmar que o volume de soro que este paciente recebe em 1 hora é de... Primeiro, vamos achar aqui em x, para saber quantas gotas são gotejadas a cada 30 segundos. Temos uma equação logarítmica, porém não está na mesma base. Vamos operacionar utilizando a mudança de base para a base 2. Fazendo a transformação aqui, a mudança de base para a base 2, eu vou ficar com log de x na base 2 igual ao log de 4 na base 2. O log de 4 na base 2 é 2. Agora eu posso usar a regra de 3. Usando a regra de 3, eu vou ficar com log de x na base 2, esse 2, passou multiplicando, 2 log de 3 na base 2. Usando a propriedade inversa
da potenciação, temos log de x na base 2 igual ao log de 3 elevado a 2 na base 2. 3 ao quadrado é 9. Observe que tem um logaritmo na mesma base. A base atende às condições de existência. Maior que 0, diferente de 1. Logo, eu posso igualar os logaritmandos. X é igual a 9. Então, a cada 9 gotas, né? Ó, temos o seguinte. 9 gotas são gotejadas em 30 segundos. Aí ele quer saber em 1 hora. 1 hora são quantos segundos? 3.600 segundos. Usando aqui uma regra de 3, temos n vezes 30 igual a 9 vezes 3.600. Esse zerinho eu posso cortar com esse, eu vou ficar com 360 dividido por 3, que vai dar 120. 120 vezes 9, eu vou obter 1.080 gotas. Como cada gota tem 0,3 ml, agora é só multiplicar. 1.080 vezes 0,3 e vai obter como resultado 324 ml. Item 5. Determine o valor de F de 26 menos G de 64 mais H de 25. Sabendo que F, G e H são definidas por F de x igual a log de x mais 1 na base 3, G de x igual a log de x na base 2 e H de x igual a log de 4x na base 10. Substituindo os valores dados na questão, temos F de 26. Então, no lugar de x, eu coloco 26. Então, log de 26 mais 1 na base 3. Vai ficar log de 27 na base 3, que é igual a 3. Log de 64. Não, G de 64, desculpa. É o log de 64 na base 2. Qual expoente que eu coloco no 2 aqui, fatorando 64, né? Vai ser 6. Logo, encontrando os valores, né? O log de H, G de H. H de quanto? H de 25. H 25, então tem um log de 4 vezes x. 4 vezes 25 é 100. Log de 100, quando não tem base é o quê? Base decimal é 10. Log de 100 na base 10 é igual a 2. Agora é só operacional. F de 26, que é 3, menos o F de 64, que é 6, mais o G de H, o H de 25, desculpa, que é 2. 3 menos 6, menos 3, mais 2, menos 1. Item 6. Qual o valor do par ordenado x e y que satisfaz a equação? Log de x menos log de y é igual ao log de 4. 4 elevado a x mais y igual a 1.024. Na primeira equação, temos que deixar na mesma base, igualar aqui, ó, usar uma propriedade para deixar apenas um log aqui. Observe que aqui eu tenho um log da diferença. O log da diferença pode ser transformado no log do quociente, assim como o log do quociente ser transformado no log da diferença. E aqui, 1.024, eu vou ter que simplificar, né, fatorar isso aqui, de forma que eu deixe na mesma base 4. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai criar a condição de existência. Para que esse logaritmo exista, x e y tem que ser o quê? Maior que 0. E a base? A base a gente já viu que a condição satisfaz. Tem que ser maior que 0 e diferente de 1. 10 é maior que 0 e diferente de 1. Vamos à resolução do sistema. Inicialmente, vamos simplificar. 1.024 por 4 dá 256, 256 por 4, 64, 64 por 4, 16, 16 dividido por 4 é 4, e 4 dividido por 4 é 1. Logo temos 1.024, é a mesma coisa que 4 elevado a 5. Usando a propriedade que eu falei, eu vou ficar com log de x sobre y igual ao log de 4. Os dois na base 10. Estão na mesma base, eu posso igualar os logaritmandos. Então, igualando isso, eu vou ficar com x sobre y igual a 4. Usando regra de 3,
Quando todo número está dividido por 1, então x vezes 1x e 4 vezes y, 4y. Substituindo 1024 por 4 elevado a 5, observem que eu estou com a mesma base. Eu posso descartar a base e operacionar os expoentes. Então, eu vou ficar com x mais y igual a 5. Observe que o x aqui já está isolado, x igual a 4y. Então, no lugar de x, na segunda equação, eu vou colocar 4y. Então, eu vou ficar com 4y mais 1y, 5y, igual a 5. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo, y igual a 1. Como eu já encontrei o y, vou substituir o y na primeira equação, que é x igual a 4y. X igual a 4y. Só que y é 1. 4 vezes 1, 4. Então, meu par ordenado é x4, y1. É a primeira alternativa. No item 7, temos o seguinte. O gráfico que melhor representa a função é... Qual é a função? Y igual a 25 elevado a x vezes a raiz cúbica de 5 elevado a x, dividido por raiz cúbica de 5 elevado a 4x. Vamos começar a operacionar isso. Vamos transformar a radiciação em potenciação. Como é que fica? Eu vou ficar com 25 elevado a x vezes 5 elevado a x sobre 3, porque quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. A gente inverte, ó. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Usando a propriedade de potenciação, temos o seguinte. Antes disso, né? Simplificando aqui, ó, fatorando 25, deixando na mesma base que é 5, então vai ser 5 ao quadrado. Então, ó, 2 vezes x, 2x. Usando a propriedade de potenciação, repete a base e soma-se os expoentes. E o de baixo faz o quê? Repete a base, que vai ser 5, e subtrai os expoentes. Tirando a MC aqui, que é 3, eu vou ficar com 7x sobre 3. Agora, operacionando 7x sobre 3 menos 4x sobre 3, eu vou ficar com 3x sobre 3. 3 dividido por 3 é 1, então eu vou ficar com 5 elevado a x. Observe que a função é crescente, a é maior que 1. Logo, observando as alternativas, percebe-se que a resposta é a letra A. É o gráfico de uma função exponencial crescente. Item 8. Verifique em cada caso se a função é crescente ou decrescente. Use C para crescente e D para decrescente. Então, vamos lá. Qual a definição de uma função exponencial quando ela é crescente e quando ela é decrescente? A função exponencial ela vai ser crescente quando A for maior que 1. E quando é que ela vai ser decrescente? Quando A for maior que 0 e menor que 1. Vamos analisar as sentenças dadas. Na primeira, a função é decrescente. Por quê? Porque o Azinho aqui está entre 0 e 1, 0,1. Maior que 0 e menor que 1. Na letra B, a função é crescente, 2,5 é maior que 1. Na letra C, ela é decrescente, porque 3/4 é um número que está entre 0 e 1. 1,3 é crescente, porque A é maior que 1, e 10 é maior que 1, a função é crescente. Vamos para o item 9. O item 9 diz o seguinte, a função do gráfico abaixo representa a função y igual ao log de x na base 4. Então, pode-se afirmar que, pessoal, observe aqui, ó, o gráfico de uma função logarítmica, log y igual ao log de x na base 4. Então, a gente observa aqui que a gente tem 2 pontos para x. A gente tem x aqui igual a 8 e temos x igual a 2. A função y passa pelo ponto C, que é x igual a 8, e o y é quem eu quero encontrar aqui, ó. Então, posso encontrar o y. Substituindo, por definição do logaritmo, nós temos que o log de b na base A é igual a x. Se somente se A elevado a x for igual a B. Então, vamos substituir o valor de 8, o 8 por x. Pelo Bzinho aqui, ó. Tá?
na minha função logarítmica, que é o meu xzinho. Então, temos log de 8 na base 4. Posso colocar tudo na base 2. Colocando na base 2, vai ficar com log de 2 na base 2 e o log de 2 na base 3. Log de 2 elevado a 3, desculpa, pessoal. Usando a definição de logaritmo, como é que isso vai ficar? Ó, isso aqui nem a base, né? O Azinho, então 2 elevado a 2 elevado a y, ok? Porque o y aqui está no lugar do xzinho, ó. Igual a 2 elevado a 3, que é o logaritmando. Tem a mesma base, eu posso descartar as bases e operacionar os expoentes. Então, vou ficar com 2y igual a 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo, fica 3 meios. Então, y corresponde a 3 meios aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com o A aqui. Vou substituir x igual a 2 para achar quem é o y correspondente ao meu ponto A. Para mim achar a altura do meu retângulo. Então, temos, substituindo por 2, posso simplificar aqui o 4, para deixar na mesma base 2. Usando a definição de logaritmo, eu vou ficar com 2 elevado a 2 elevado a y, porque o 2 elevado a 2 é a base, igual a 2. Já que estão na mesma base, com 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Desculpa, o 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Corta aqui as bases, então 2y igual a 1. Y igual a 1 meio. Tá? Então, ó, substituindo ali. Observem que a base desse meu retângulo é 8 menos 2. 8 menos 2 é 6. Então, posso calcular a área desse retângulo. Calculando a área do retângulo, que é base vezes altura, a base é 8 menos 2, que é 6, e a altura é 3 meios menos 1 meio. 3 meio menos 1 meio, ó, tem a mesma base, repete, o mesmo denominador, repete o 2 e operaciona os numeradores. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 me dá 1. Então, ó, a minha altura ali é 1. 6 vezes 1, 6. 6 o quê? 6 unidades de área. 10ª questão. E a última questão da parte objetiva. Item 10. Para quais valores de m a função y igual a 3m menos 2 elevado a x é decrescente? Quando é que uma função exponencial ela é decrescente? Quando a está entre 0 e 1. É maior que 0 e menor que 1. Substituindo o valor, como é que fica? Temos 3m menos 2 maior que 0 e menor que 1. Operacionando, somando 2 aos dois membros, né? Passando menos 2 para lá, ou seja, adicionando 2 aos dois membros, eu vou ficar com 3m maior que 2 e menor que 1 mais 2. Somando, aqui, ó, 1 mais 2 vai ser 3, esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 2 terços, m maior que 2 terços e menor que 1. Então, essa é a nossa alternativa correta. Pessoal, até a nossa próxima aula, que será a parte discursiva.